com você aí sobre as empresas de varejo de vestuário. Como é que você enxerga o setor para o segundo trimestre deste ano? Sim. Bom, ontem, inclusive, saiu uma notícia que eu considero uma das mais positivas para esse setor, que foi essa pesquisa feita na China que mostra que a Coronavac, que é uma das principais vacinas utilizadas no país, ela demonstrou ser eficaz para conter aí casos graves e mortes da variante Delta. A Coronavac, que, repito, é uma das principais usadas aqui no Brasil, ainda não tinha pesquisas divulgadas que comprovassem aí a sua eficácia contra a variante Delta. E essa foi uma das primeiras pesquisas, se eu não me engano, ela ainda precisa mais itens aí, é uma pré-pesquisa, né? Mas de qualquer maneira, ela é um estudo, né, que foi conduzido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças Chinês e uma escola de saúde da China também, é um artigo que foi enviado na Lancet. Então, assim, essa revista científica The Lancet, ela tem um renome bastante importante, então a gente pode dar alguma credibilidade, porque realmente foi um artigo publicado em um meio interessante, científico, né, que tem credibilidade. Então, é um dos primeiros artigos, uma das primeiras pesquisas que demonstra essa efetividade da Coronavac contra a variante Delta. E isso é muito importante, porque boa parte aí da expectativa de melhora do varejo é exatamente uma maior parcela da vacinação, da população vacinada, o que a gente está vendo aqui no Brasil, né? A gente, São Paulo, por exemplo, com a virada da vacina, conseguiu atingir a meta completamente aí de adultos vacinados com a primeira dose. Agora veremos cada vez mais os adultos completarem o esquema vacinal, e esse é o público que acaba sendo a maioria dos casos graves, de internações e de mortes. Inclusive, o governo já vem estudando uma antecipação da segunda dose, no caso da Pfizer, né, e da AstraZeneca, o que também, se for feito, ajuda ainda mais o esquema vacinal a ser completo, né, num prazo mais rápido, ou seja, também é outra boa notícia se isso ocorrer. Então, a primeira boa notícia ontem foi que a Coronavac ajuda na variante Delta, o que se não acontecesse realmente poderia ser mais desafiador, porque ela foi muito utilizada no Brasil, e desafiador no sentido de abertura do varejo, né? E a segunda boa notícia, na minha opinião, é esse estudo para antecipar a segunda dose que o governo brasileiro já está fazendo. A vacinação está caminhando muito bem no Brasil, já, como eu falei, a primeira dose andou muito bem, e a gente ainda tem essa perspectiva da segunda dose ser antecipada agora. Isso tudo é muito importante porque o quarto trimestre do ano é o mais importante em vendas para as varejistas, porque tem a Black Friday, tem o Natal, que é uma das datas principais, é a principal data, depois é o Dia das Mães. O Dia das Mães vendeu muito bem, né? Esse Dia das Mães, que foi muito positivo, só não teve um impacto melhor no resultado do segundo trimestre, porque abril a gente estava no auge da segunda onda, que foi a pior onda do coronavírus. A gente estava vivendo aquele momento de mais de 4.000 mortes por dia, as pessoas bastante amedrontadas, né? Não tinha UTI em vários lugares. Então, o segundo trimestre ainda foi muito impactado por isso. Mas as vendas do Dia das Mães, que é a segunda data mais importante para o varejo de vestuário, foi muito boa, tá? Dia dos Pais, também a gente tem informações de centros aí de informações de varejo que vendeu cerca de 30% a mais, então também foi uma data boa, embora ela seja menos representativa no ano. E aí a grande expectativa é para o Natal, que se tiver uma situação melhor, com a segunda dose já na população adulta inteira, com a população também, adolescentes e jovens, já boa parte vacinado. Então, a gente poderia ter uma situação melhor aí para shoppings, para lojas de varejo físico, não apenas com a abertura, porque hoje em dia eles já estão abertos, mas também com as pessoas
indo às compras, né, se sentindo confortáveis para voltar, porque mesmo com os shoppings abertos, ainda não são todas as pessoas que estão com a vacinação completa e que estão voltando de fato ao shopping e às compras. Mas isso está se normalizando a passos largos. E aí, quando a gente olha em termos de múltiplos, por exemplo, pegar uma CIA, quando a gente compara com o lucro da empresa, já desconsiderando qualquer efeito não recorrente, de 2019, quando a empresa lucrou cerca de 200 milhões, ela está negociando aí um PL até calculei aqui para falar para vocês, atualizado, ela está com um PL de cerca de 14 vezes. Então, isso é um PL, um múltiplo preço-lucro muito baixo para varejo. A Renner, por exemplo, negocia a mais de 30 vezes, ela que é o benchmark do setor, né, a empresa mais eficiente. Então, assim, os múltiplos dessas empresas num cenário regularizado, sem coronavírus, estão muito positivos. Claro que tem o aspecto da inflação, do emprego, que também são importantes para o varejo, mas eu acredito que com a volta, a inflação é algo negativa, mas, por outro lado, a vacinação também traz um retorno no segmento de serviços, no setor de serviços. E o setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil. Então, se a gente tiver aí uma retomada do setor de serviços, apesar da inflação estar bastante alta, eu imagino que em 2022 a gente vai ter uma melhor condição de emprego por causa do setor de serviços e a gente vai ter também uma inflação um pouco mais controlada por conta das medidas que o Banco Central está adotando. O Banco Central ontem mesmo disse que vai controlar a inflação, custe o que custar. Ele agora está sendo bastante forte, bastante firme e rígido nas altas. Então, tudo indica, na minha opinião, que ele vai fazer as altas necessárias nesse ano, para que o ano que vem não sejam necessárias tantas altas dos juros, inclusive considerando que é um ano de eleição, né, e não é tão interessante assim aumentar juros em ano eleitoral, e também não é interessante ter uma inflação tão alta como está agora no ano eleitoral. Em geral, o que se busca é uma situação mais confortável aí da situação econômica da população. E eu acho que esse cenário todo tende a ajudar essas empresas, elas estão muito baratas em termos de múltiplos.